Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Estou acompanhado aqui do Daniel, o nosso intérprete, e vamos apresentar para vocês mais uma boa aula de matemática. E o assunto de hoje vai ser construção de figuras, tá? Isso é para o 5º ano do ensino fundamental, mas também pode ser para o 6º, para o 7º, para o 8º, entendeu? E especificamente é para o 5º, mas é muito utilizado em várias séries da matemática. Então veja, na aula de hoje vamos reconhecer, nomear e comparar polígonos considerando lados, vértices e ângulos e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologias digitais, tá? Mas o que são formas geométricas? Formas geométricas são os formatos das coisas ao nosso redor. Por exemplo, a bola é uma forma geométrica de um círculo. Uma mesa quadrada é a forma geométrica de um quadrado, entre outras coisas do nosso dia a dia. Normalmente, são estudadas com base na geometria, um ramo da matemática que se dedica a observar formas, tamanhos, dimensões das figuras presentes no nosso espaço. A etimologia da palavra geometria vem dos termos gregos geo, que significa terra, e metria, que quer dizer medida. Assim, uma forma geométrica seria o formato que determinado elemento possui, analisando o seu comprimento, a sua área, o volume, no espaço. Coisas corriqueiras do nosso dia a dia, tá? Só que quem te capacita para isso é um ramo da matemática, que seria a geometria. As formas geométricas. As figuras geométricas planas são estudadas através da geometria plana, também conhecida por euclidiana, em homenagem ao matemático grego Euclides de Alexandria, tá? Tá aqui a figura do Euclides. A geometria plana analisa as formas que não possuem volume, tá? É tudo no plano. Aqui você tem um triângulo, um quadrado, um retângulo, o círculo, o losango, o paralelogramo e o trapézio. Todas essas figuras a gente consegue desenhar em uma folha de papel. E quando você faz essa ação, você está desenhando figuras planas. Dentro das figuras geométricas planas, existem as formas poligonais, que é essas que estão destacadas aqui, que estão desfilando para os seus olhos, tá? E as não poligonais, tá? E as não poligonais é toda figura geométrica formada por linhas reta e curvas que se cruzam ou não, fechadas ou abertas e podem ser vazadas. Então, diferente dessas aqui, gente, que são formadas por pequenos pedaços que são chamados de segmentos de retas, elas são todas assim fechadas, tá vendo? E não existe nenhum entrelaçamento entre elas. Então, essas aqui são figuras geométricas, são os nossos polígonos, e essas aqui são apenas linhas, tá? Isso aqui não é formado por linhas, então não passa longe de polígono. Isso aqui tem uma curvatura, tá? Essa está aberta e essa está entrelaçada. Essas figuras, por hora, a gente não vai estudar. A gente só vai estudar o que a gente chama de polígonos, tá? E os polígonos são classificados quanto ao número de arestas e ângulos formados. As classificações são, tá? Eu coloquei aqui as que são mais usuais no nosso dia a dia, tá? A figura que tem um lado não é polígono, não existe. De dois lados também não. Só vai existir polígono a partir de figuras que têm 3 lados, que é o triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados é o pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono. Aqui era para ser 9, ficou um erro aqui, ó. 9, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono,
12 lados, dodecágono, 13, tridecágono, 14, tetradecágono, 15, pentadecágono, 16, hexadecágono, 17, heptadecágono, 18, octadecágono, 20, endecágono e 20, icoságono, tá? São os nomes meio que uns trava-língua, né? Mas é um bom nome para você colocar no seu pet, tá? Você vai lá e chama assim, oi icoságono, vem cá, alguma coisa nesse sentido. E aprende um pouquinho também. Vamos trabalhar aqui agora com algumas figuras básicas, tá? Alguns polígonos básicos da nossa geometria, que seria o quadrado. Forma geométrica plana, que apresenta 4 lados e 4 ângulos iguais. É considerado um polígono denominado quadrilátero, por possuir 4 segmentos de reta. Quais são as observações que se fazem aqui? Todos esses lados aqui, tá? São iguais, formado por 4 lados iguais, e temos também aqui 4 ângulos também iguais. Isso é uma característica do quadrado. Temos também o retângulo. É uma figura geométrica plana formada por 4 lados, sendo 2 deles menores que os outros, diferenciando-se assim dos quadrados. É considerado um polígono denominado quadrilátero por possuir 4 segmentos de reta. Isso é um quadrilátero. Mas este lado aqui tem a mesma medida deste. Cada um tem uma marca. E esse superior aqui, 2 marcas, tem a mesma medida desse aqui de baixo. Tá? Então, não tem todos os lados iguais. São pares de lados iguais. O ângulo aqui é 90 graus, muito parecido com um quadrado, mas não é um quadrado. Ok? Temos também o triângulo. Forma geométrica plana, trilátera, tá? 3 lados, ou seja, formado, já está explicando aqui, né? Formada por 3 lados e 3 ângulos, que juntos somam 180 graus. Então já está ficando uma dica para o seu futuro, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a quanto? 180 graus. Vamos mostrar isso futuramente. É considerado um polígono denominado triângulo por possuir 3 segmentos de reta. Meu primeiro segmento de reta, segundo segmento de reta, terceiro segmento de reta, tá? Essa figura tem 3 lados, é chamado de triângulo. Temos também o pentadecágono. Pentágono. Corrigindo, é pentágono. O pentágono possui 5 lados, sendo os 2 superiores iguais e os 2 laterais e a base iguais. É considerado um polígono denominado pentágono por possuir 5 segmentos de reta. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. Uma figura que tem 5 segmentos de reta, neste caso aqui, é chamado de pentágono. Temos também o losango. O losango é um quadrilátero, pois possui 4 lados iguais. Então, ele está falando que este lado aqui é igual a este, é igual a esse, igual a esse. Me lembra o quadrado. A diferença é que o quadrado, além dos 4 lados iguais, ele tem os 4 ângulos também iguais, tá? Neste caso aqui, não. O losango tem os 4 lados iguais, mas este ângulo aqui tem a mesma medida que este, diferente desse superior e esse inferior aqui, tá? Então, no losango nós temos 2 pares de ângulos congruentes, não todos, tá? Por isso que ele recebe o nome de losango. E o hexágono? Todos os lados de um hexágono possuem o mesmo comprimento e todos os seus ângulos internos possuem o valor de 120 graus. É considerado um polígono por possuir 6 segmentos de reta. Então, aqui eu estou destacando
os ângulos internos disso aí. E ele já adiantou para você que cada ângulo aí vale quanto? 120 graus. Futuramente a gente vai demonstrar isso para você. É só para a gente adiantar um pouco o serviço aqui. Agora vamos destacar os elementos de um polígono, que são muito importantes, tá? Vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Então, isso é um vértice. É o ponto de encontro de dois segmentos. Temos também outro vértice, mais um vértice. E aí você observa que, de acordo com a figura, eu tenho a quantidade de vértices. Isso é um pentágono, 5 lados, 5 vértices. Ah lá, isso aí é o vértice do pentágono, ok? Lado corresponde a cada segmento de reta que une os vértices consecutivos. Então veja, isso, liguei 2 vértices, é o que a gente chama de lado. Liguei mais 2 vértices, mais um lado. Mais 2 vértices, outro lado. E assim sucessivamente. Então, isso que foi destacado aqui é o que a gente chama lado. Temos também os ângulos internos, tá? Veja que isso é um ângulo interno, tá? De cada figura. Um pentágono tem 5 ângulos internos, um triângulo tem 3 ângulos internos, um quadrado ou um quadrilátero, 4 ângulos internos e assim sucessivamente. Uma figura, um polígono de 20 lados, chamado icoságono, ela tem 20 ângulos internos. Veja os ângulos externos aqui. Veja, estou fazendo prolongamento desse lado aqui, ó. Estou fazendo prolongamento, olha lá, deste lado. O prolongamento do outro lado, veja o que eu estou fazendo, faço o prolongamento, só que eu coloquei destacado, hein? Pontilhado. Mais um prolongamento aqui, outro prolongamento aqui deste lado e mais um prolongamento aqui. Por que que eu fiz esses prolongamentos? Para destacar para você que eu tenho aqueles ângulos ali, ó. Então, tudo isso que você está vendo aí é o que a gente chama de ângulo externo do polígono. Existe o ângulo interno, e agora também você está conhecendo o ângulo externo do polígono. E finalmente as diagonais. Diagonal corresponde ao segmento de reta que liga 2 vértices não consecutivos. Tá? Ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura, tá? Então veja, minha primeira diagonal, a segunda diagonal, terceira diagonal, quarta diagonal e quinta diagonal. Veja que a diagonal ela está sempre dentro da figura. Não existe isso aqui não é diagonal, tá? Por exemplo, se você tem um triângulo, o triângulo não tem nenhuma diagonal, tá? Porque os vértices aqui são consecutivos. Já o quadrado, se você trabalhar com o quadrado, veja que o quadrado tem uma diagonal, segunda diagonal. Então, as diagonais sempre estão internas à figura, estão dentro da figura. Então, nós temos isso aí que são uma diagonal destacada da figura, tá? Fernanda fez recortes de cartolinas, formando figuras geométricas como revelam as imagens abaixo, tá? Então veja todas as figuras aí, tá? Primeira figura, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava figura, e ele faz algumas inferências aqui, ó. O que as figuras acima têm em comum? Aqui, a soma igual dos perímetros? Eu posso afirmar que todos os perímetros são iguais? Não, eu não tenho as medidas, não é isso? A forma é de retângulo? Todos são retângulos? Não. É o mesmo número de lados? O mesmo tamanho? Gente, preste atenção, cada uma dessas figuras tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Todas essas figuras são
quadriláteros. São figuras formadas de 4 lados, tá? Todas vão ter os seus nomes respectivos diferentes, mas são quadriláteros. Classifique as figuras abaixo em planas ou não planas. Isso aqui é uma figura plana. Isso dá a ideia de uma caixa, não é isso? De um recipiente para você colocar alguma coisa. Então, essa figura aqui é não plana. Isso aqui é não plana, porque dá uma ideia de uma lata, tá? Não plana. E essa aqui dá a ideia de círculo, que com certeza ela também é plana. Denominamos polígono uma superfície plana, concentrada por uma linha poligonal fechada, reta. De acordo com essa definição, quantas das figuras abaixo são consideradas polígono? Bom, isso aqui, sim, é um polígono, porque é formado por segmentos de reta. Isso aqui, gente, não é formado por segmentos de reta, não é polígono. Isso aqui é um círculo, não é formado por segmentos de reta. Isso aqui é formado por segmentos de reta, tá? E essa linha poligonal aqui, se ela estivesse fechada, seria um polígono. Como tem essa pequena abertura aqui, ó, ela não é classificada como polígono. Então, a gente sabe que nós temos o quê? Quantas figuras que são polígonos? No caso específico que eu estou observando aqui, são apenas 2 figuras. Observe a placa de trânsito abaixo, tá? Essa placa lembra um polígono de quantos vértices, tá? Lembrando que vértice é quando você consegue juntar 2 o quê? 2 segmentos de reta. Então, isso aqui é um vértice, que é em cima de 2 segmentos. Aqui você tem um outro vértice, mais um vértice e outro vértice. Essa figura, ela tem 4 lados. Então, vou classificá-la a princípio de quadrilátero, tá? 4 ângulos, 4 vértices. Então, nós sabemos que essa placa lembra um polígono de quantos vértices? 4 vértices. Tranquilo assim. Vamos ver o que mais. Carol passou em frente a uma feira e ficou encantada com a exposição de figuras de mandalas. Ela percebeu que elas tinham os formatos muito variáveis. Observe a figura que mais chamou a atenção de Carol. Foi essa figura aqui, tá? Quantos vértices que essa figura tem? Primeiro eu vou identificar, olha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso quer dizer que é uma figura que tem 8 lados, então a gente pode perceber que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Lembrando que quando dois segmentos de reta se encontram em uma determinada figura, determinam para você o vértice. Então, eu tenho aqui 8 vértices. Bom, quadrilátero é a figura constituída por 4 pontos chamados vértices. Observe os polígonos a seguir e marque a alternativa que não representa um quadrilátero, tá? Essa figura aqui tem 3 lados, essa figura tem 4 lados e também 4 lados. Então, a figura que apresenta apenas 3 lados é o que a gente chama de triângulo. Bom, gente, o que vimos aqui, tá? O que nós aprendemos na aula de hoje? A reconhecer um polígono, tá? Destacamos também os elementos de um polígono e classificamos os polígonos em relação ao número de lados. E fizemos algumas atividades para que você possa, de certa forma, estar mais ciente de como trabalhar essa questão de polígono. É óbvio, tá, que nas nossas aulas futuras esse assunto será aprofundado e vamos destacar isso com o rigor que toda essa geometria precisa e necessita. Muito obrigado, até a próxima.